Olá, amados, bom dia, graça e paz. Mais um dia, segundo o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Ele é fiel, ele cuida de nós. A Bíblia diz: tudo é possível àquele que crê, porque agindo ele, ninguém impedirá. A porta que ele abre, ninguém fecha; que ele fecha, ninguém abre. Andamos com as atitudes segundo o seu Espírito, que sempre colheremos segundo o próprio Espírito, né? Usamos sempre das bem-aventuranças, usamos daquilo que nos é edificante, tanto individualmente como para o corpo, a unidade da fé, exortando mutuamente no dia chamado hoje, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, para que ande nos caminhos retos, íntegros, sinceros, com o coração puro, reverência diante dele, porque o temor a Deus, a Cristo, é o princípio da sabedoria, e quando assim perseveramos, alcançamos algo que não tem como estimar tal valor, muito mais valioso do que os rubis, do que as pérolas, do que as mais finas joias. É a sabedoria pura e refinada da qual nós seguimos, que não é acompanhada de hipocrisia, mas segundo aprendemos não de homens, mas aprendemos da origem, a fonte. Ele é a fonte de água viva, a água transformada no vinho definitivo. O que era água e espírito, agora água, espírito e sangue é um só. E nós testificamos daquilo que é verdadeiro, testificamos daquele que nos transformou, e nova criatura somos. As coisas do passado já não nos traz alegria, trazemos à memória somente aquilo que nos é edificante, porque a liberdade que Cristo nos concede, segundo nos libertou do mundo, usamos dessa liberdade para aquilo que, como a Bíblia diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Usamos para aquilo que nos é edificante e jamais retrocedendo a um jugo, tanto individualmente, como também ele nos ensina para não sentar na roda dos escarnecedores, zombadores, para que não sejais influenciados. Estais junto com os pecadores, para os influenciar a vir para a luz, e jamais ser influenciado por eles e retroceder, porque se assim proceder, ele não tem prazer nestes. E assim nós perseveramos dia após dia, segundo a luz, segundo o Espírito de Cristo opera em nós. Deus concede deliberadamente, com alegria, a todo aquele que lhe pede a sabedoria do alto. Ele, quando fazemos a sua vontade, Jesus disse: aquele que faz a vontade do meu Pai é meu irmão, é minha irmã, será a mãe, a jubilosa dos milhares e milhares de anjos. Aquele que faz aquilo que o Pai disse: este é meu filho amado, que me regozijo, fazei tudo o que ele disser. E assim, quando nós procedemos, aquele que faz a vontade do Filho, além de um irmão, ele é um amigo na diversidade. Os anjos sobem e descem sobre ele. Ele foi feito um pouco menor que os anjos, mas pela submissão do coração, pela obediência, porque está escrito: muito melhor obedecer do que sacrificar. Ele se tornou até mesmo não só um mediador entre Deus e homens, mas também entre os anjos. E os anjos o glorificam,
Um é o que planta, o outro é o que colhe. Eles são ceifeiros. E sabemos que aquele que é a plenitude do Deus Altíssimo, existe um ponto que o torna menor que o Pai, porque daquele dia e daquela hora somente o Pai sabe, nem o Filho e nem os anjos. E sabemos que Ele está preparando a sua vinda através do anjo do concerto, e então Ele entregará tudo ao Pai e virá o fim. Por isso a Bíblia nos ensina que nós temos que estar vigilantes, temos que estar atentos a cada momento. Vigiai e orai sem cessar. Meditai na sua palavra de dia e de noite. Sejais não meramente ouvintes, porque aquele que é somente ouvinte ilude-se a si mesmo. Sejais ouvintes e praticantes, porque quando assim procedemos, a sua verdade é um escudo, é um broquel, é torre forte e segura para aqueles que confiam na força do seu braço. Não confiamos em nossas próprias capacidades, embora Ele nos concede as próprias capacidades, mas a Bíblia diz que é um coração enganoso, faz muitos planos, mas não prevalece. Melhor seguir com o entendimento do alto, do qual se desvia do mal. Melhor seguir com o temor, que é o princípio da sabedoria. E quando alcançamos o amor genuíno, verdadeiro, o amor ágape, diferente dos amores que há no mundo, porque os amores que há no mundo é por interesse, amores falsos, mas o ágape é aquele que nos amou primeiro, o amor incondicional e merecido. Nós não merecíamos, mas mesmo assim Ele nos ama como falhos e pecadores e nos mantém na retidão aqueles que outrora andávamos segundo os caminhos sinuosos. E agora Ele firma os nossos passos, os joelhos já não são mais vacilantes. Andamos segundo Ele firma os nossos passos, em obediência ao Espírito, às suas advertências. E tudo vai bem, para aqueles que assim perseveram, porque andamos segundo o Espírito, que está pronto e preparado para toda boa obra. Ele é aquele que nos ensina a todo momento, é aquele que tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz, às igrejas. Estai atentos, estais vigilantes, perseverai no primeiro amor, voltai ao primeiro amor. Não permitis o esfriamento, porque temos que manter a chama ardendo em nosso coração, porque a unção que despedaça todo jugo, esta sabedoria geradora da unção que nos mantém no caminho, que nos mantém santificando enquanto há tempo, purificando enquanto há tempo. Mas a Bíblia diz que é um pequeno rebanho, que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos, porque muitos foram enganados, engodados, seduzidos em perseverar nas suas próprias más atitudes, que recaem sobre as suas moleiras. Paulo já dizia: temo que assim como a serpente enganou Adão e Eva no paraíso, ela venha vos seduzir e vós afastar tão rápido da pura devoção de Cristo. Por isso, estais atentos, vigiai para não fugir da sã teologia de Cristo, porque ela que é viva e eficaz. Não envolveis em ondas teológicas que vão e levam, voltam sem nada acrescentar, Não envolveis em falsas religiosidades. A Bíblia diz que aquele que se considera religioso e não refreia sua língua, a sua religiosidade é nula. Ficai atentos. A Bíblia diz
né? O varão perfeito que controla a sua língua, controla todo o corpo. Seja tardio ao falar, né, e pronto para ouvir. Ouvir, a fé vem pelo ouvir, ouvir as boas novas, e as boas novas é a palavra de Cristo. Por isso, em mais um final de semana que se inicia, mais um dia de pneuma, de fôlego de vida, como diz o salmista, deitei e logo peguei no sono, dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. E assim, toda honra e toda glória seja dada a Ele, para aquele que era, que é e que há de vir, aquele que é o Cordeiro de Deus, Ele é digno de toda honra, de toda glória, do qual nós o confessamos publicamente todos os dias e nos apresentamos com frutos dignos de arrependimento, onde ele disse: a minha morada é no alto, junto com o Pai, o lugar sublime, celestial, puro, santo. Mas há um coração contrito e arrependido, ele não despreza e faz morada em nós. E assim nós perseveramos dia após dia, com a paz que excede todo o entendimento, que Deus nos conserva a mente e o coração em Cristo, a nossa salvação, a esperança da qual nós almejamos, algo que os olhos nunca viram e a mente nunca imaginou. Isto é a nossa alegria, de viver aonde estamos como estrangeiros, porque a nossa morada não é terrena, mas sim celestial. Não temos aonde reclinar a cabeça, porque aqueles que perseverarem até o fim reclinarão a cabeça junto ao Pai. Aleluias, ou glórias a Deus. Aqueles que estiverem à direita, e ele dirá, Jesus dirá: vinde benditos do meu Pai. Ele disse: não vos deixarei órfãos. A casa do meu Pai há muitas moradas, senão eu não vos teria dito. Eu não vos dou a paz como o mundo os dá. Aleluia, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e nos concede a paz. E assim, em mais um dia, na perseverança, na confiança, feliz aqueles que depositam a confiança no Senhor, que fez os céus, a terra, o mar e tudo que há, e pela submissão do coração herdou tudo do Pai. O Pai não julga, lhe concedeu o julgamento, o juiz que está de pé, como quem pisa uva nos lagares, no centro do trono, do qual o Pai é a sua cabeça, e ele é a cabeça da unidade da fé. E nós seguimos não como uma mente cauterizada, corrompida, mas como mente de Cristo. Discernimos, discorremos segundo o autor e consumador da nossa fé. A todo momento, guardando o nosso coração de toda dureza, permitindo sempre a habitação daquele que é grande, que ele cresça, que a gente diminua dia após dia, que ele opere em nós o efetuar e o querer, porque ele é o elo da perfeição. Nós tropeçamos em muitos pontos, mas pela graça sois salvos, sois justificados. Vigiai para não ser um pecador penitente que está sempre repetindo segundo o erro. A estes ele não agrada. Aqueles que conheceram plenamente a verdade, mas retrocederam, o véu lhe foi colocado, estão como obreiros da lei, que está sempre tropeçando em muitos pontos, mas não está cometido desobedecer a todos os mandamentos, e ainda está desencaminhando a muitos a blasfêmia do Espírito Santo. A estes não há perdão. A Bíblia diz: a estes nem oreis, ainda que orais eu não vos ouvireis. E a Bíblia diz que Jesus é aquele que os vence sem intervenção humana. Os falsos profetas, anticristo, quem é o anticristo, senão aquele que se opõe à verdade do Senhor?
Ele é aquele que peleja por nós, ele é aquele que purifica o templo. E 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, e nós não seremos atingidos. A unidade da fé, da qual alicerçada sobre a rocha, o evangelho, o alicerce já lançado, e cada um edifica, construa com responsabilidade sobre ele. Porque aqueles que constroem sobre o ouro, a prata, feno, madeira, suas obras são provadas pelo fogo e não perseveram. Mas aqueles que perseveram segundo a porta do inferno não prevalece contra a igreja do Senhor. Ainda que os rios submergirem, não afogarão. Ainda que passarem pelo fogo, não queimarão. Aleluia, oh, glórias a Deus. E assim nós perseveramos em mais um dia, segundo os atos de justiça. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.